Todo mundo vendo aí? Ainda não. Tô vendo um monte de cadeira, tipo assim, né? Ah, então clica no meu. Clica no meu íconezinho ali, ó. Já está compartilhando já. Não, não tô vendo, não. Tá Tá parecendo vendo um aí? monte de poltrona, como se fosse um auditório. Eu também. Mas para mim já está compartilhando aqui. Não chegou, não. Volta ao normal, depois compartilha de novo. Vamos ver. Aperta ali em exibir e entra no exibir conteúdo ali. Exibir conteúdo? Isso. Aí aparece. Não apareceu para mim, não. Mas aonde que tem esse exibir aí? Modo de exibição de conteúdo. É ali onde à direita ali em cima tem um botão ali com quadradinho ali, exibir não. Ó, vou parar o compartilhamento e iniciar de novo. Pronto. Aí. Agora sim. Foi? Agora sim. Então tá beleza. Bom, vamos lá. Criei um sistema default agora há pouco, tá? Esse é novinho. Por aqui, aonde a gente vem aqui, ó, sistema default, certo? E escolhi aquele tema do Bootstrap, que é o mais usado agora. Criei uma tabelinha, TBA, campo de ID e texto, bem simplesinho, certo? Com o botão direito mesmo, eu vim aqui, criei página naquela somente a listagem. Eu coloquei uma alteração aonde eu vou fazer o CRUD direto no grid, tá? Para ficar mais rápido, para a gente não ter que ficar fazendo duas telas, navegando para lá e para cá. Então, eu vim aqui, coloquei para ele poder fazer o insert e o update. Fiz uma alteração aqui no botão novo, né, que deixou de ser o botão novo, e eu passei a utilizar o botão imprimir. E aqui tinha aquela coluna de detalhes, eu também tirei aquela coluna de detalhes. Tranquilo até aí? Adicionei um relatório, bem simples, baseado em cima daquela tabela, do TBA, tá? Esse relatório, eu coloquei fiz uma table, né? Ou seja, fiz um insertzinho, uma table bem simplesinho. Se a gente fizer o preview, a gente já consegue ver, porque eu já incluí alguns registros, né? O registro A e o registro B. Perfeito? A gente já consegue também ver esse cara rodando aqui, ó. Então, eu já gerei o fonte, já coloquei aqui para ver se ia dar tudo certo. Até passou o tempo, tá vendo? Beleza, tá aqui. Então, a minha tabelinha tá aqui. ID1, ID2, registro A, registro B. Posso incluir mais um aqui. Vamos colocar o registro C. Perfeito. Cliquei aqui no imprimir, ele navegou para outra aba e montou o relatório aqui para mim. Certo? Bem basicão. Isso tudo a gente precisa para poder trabalhar com o relatório, correto? Agora vem a parte que te interessa, né, Glauco? Eu só tenho um relatório, perfeito? Se a gente observar, quando você está com esse relatório carregado, o relatório já existente, tá? Você vem aqui, ó, em File, ou File, enfim, depende, e você já vai conseguir observar onde que ele guarda esse TRDX de forma temporária, tá? Então, o gvince, toda vez que a gente abre um TRDX e faz alguma alteração, ele grava na pasta temporário do appdata local, tá? Então, esse caminho aqui é interessante vocês observarem,
que é lá na pasta de usuários, tá? O usuário que você estiver usando, appdata, local, temp. Então, eu trouxe esse caminho para cá para vocês verem, ó. C, user, xeric, appdata, local, temp. Nenhum arquivo aqui, ó, o relatório 1 está aqui aberto já, certo? Eu vou fechar esse cara. Cadê o... pronto, voltei para o G20. Se a gente for olhar aqui, ó, cadê aquele arquivo que estava? Já não está mais, tá vendo? Por quê? Porque o editor que o G20 carrega, ele, quando é fechado, ele pega esse arquivo temporário, grava no banco de dados do projeto do G20 e remove ele aqui da pasta temporária. Tá? Então é importante a gente ficar vendo isso aqui acontecer. Você viu que ele tinha o arquivo, eu fechei, ele já não tem mais esse arquivo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse relatório que eu já tenho pronto, supondo que tenha lá o cabeçalho, rodapés, definições de página, enfim, eu já tenho um modelo de relatório todo pronto. E eu quero simplesmente copiar esse modelo e alterar os dados, por assim dizer, né? Vou mudar a maneira como eu vou ver aqueles dados. O que eu faço? Eu pego o relatório que eu já tenho, no meu caso desse projeto eu só tenho esse, e eu vou abrir o relatório. Venho aqui e vou no design. Quando a gente carrega aqui no design, a gente vai observar que ele grava esse TRDX na pasta temporária. O que nós precisamos fazer? Uma cópia desse arquivo. Por que eu vou fazer uma cópia? Porque quando eu fecho, o GVC apaga aquela que ele está utilizando, correto? Então ele simplesmente vai ali e apaga. Eu guardei esse TRDX aqui, o REL1, e eu vou fazer uso dele daqui a pouquinho. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo relatório. Então eu venho aqui, cadê o relatório? Relatório Teleric. E vou chamar esse cara de REL2. REL2. Vou colocar aqui, ó, o nome da minha fonte de dados, que vai ser TBA. Banco, tabela. Perfeito. Vou salvar e vou no design. Esse meu relatório está completamente vazio, né? Porque ele é um relatório novo que eu estou criando agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar no Explorer, lá naquela pastinha, ok? E nós vamos fazer o seguinte, renomear esse REL2. Vou colocar aqui, por exemplo... Boa noite, senhores. Boa noite, Cláudio. Vou colocar esse cara aqui, certo? Venho no relatório 1 e como sendo o relatório 2. Ok? Você tá mostrando a tela aí, Eric? Tô sim. Alguém tá vendo? Eu tô vendo um monte de cadeira aí. Tô sim. Eu estou vendo. Estamos vendo, sim. Rapaz, tá estranho. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui, que tá estranho. Descansar um pouco aí. Então, quando você renomeia esse arquivo, tá? O que ele vai fazer? Nenhuma alteração ele fez no design ainda. Nós simplesmente vamos fechar o design. Beleza. Observa que aquele que eu renomeei para o relatório 2 foi fechado. Consequentemente, o GVC gravou aquela estrutura lá no projeto. Salvo novamente. Quando eu abro o design, caiu o meu relatório. Aqui a gente vai fazer as alterações, porque o nome não vai ser o relatório 1, vai ser o relatório 2. Aí aqui eu posso mudar o que eu quiser, porém a estrutura do relatório ela vai estar toda copiada, certo? Então vamos supor que eu vou pegar aqui e vou fazer, sei lá o que eu vou fazer aqui. Eu vou acrescentar um outro negócio aqui embaixo para ficar legal. Vamos colocar aqui um... Ah, Cross Table não, vou botar uma outra tabela. Vou botar uma outra tabela aqui só para a gente poder diferenciar os dois mesmo. Pronto. Beleza.
Se eu vier em Home, faço um preview. Está aqui, o meu relatório é o relatório 2, ele veio para lá e veio para cá. Ok. Opa, podemos fechar essa visualização, fechei o Telelink. Agora, eu preciso chamar esse segundo relatório. Então, eu vou lá naquele meu botãozinho e vou adicionar um segundo evento. Além dele navegar para o relatório 1, eu também quero que ele navegue para o relatório 2. Certo? Só para a gente poder aproveitar o botãozinho ali e não ter que ficar fazendo outros controles, uma coisa mais simples para a gente. Feito. Vou gerar essa galera aqui. Enquanto, Eric, Sim. enquanto gera, bom, já gerou, manda pau. Bem rapidinho. Também o projeto é pequeno, né? Fácil, melhor a gente isolar exatamente para isso também, né? Certo. Se você tivesse usado uma view e depois incluir um novo campo na view, como é que faz para ele aparecer no relatório? Vamos por partes, como diria Jack. Sim, senhor. Vamos ver primeiro se isso funcionou. Ah, não funcionou, tá vendo? Só pegou o relatório 1 e não pegou o relatório 2. Então, queria fazer um negócio para quebrar o galho, mas não deu certo. Ah, tá, vou tirar esse cara daqui. Pronto, vai navegar só para o relatório 2. Pronto, navegou para o relatório 2. Certinho. Entendeu, Glauco, qual é a estratégia? Eu entendi, beleza. Eu fiz umas tentativas aqui, só assim para o pessoal ter uma ideia, né? Eu fui lá onde estava gerado o relatório 1, vamos dizer assim, não o temporário, mas o relatório mesmo, e copiei ele novamente e renomeei a cópia. Daí o que eu fiz? Abriu, belezinha, tudo bem, os dois relatórios, 1 e 2. Só que depois que eu coloquei os campos no relatório 2, o relatório 1 assimilou os campos também. Então eu queria ter um relatório em branco para ser preenchido na mão, né? E o outro já com os dados do banco de dados. Ficaram os dois iguais. Dessa forma que eu faço aqui, tá? Eles são completamente independentes. Se você vier aqui no relatório 2 e ao invés de utilizar a base de dados da tabela, a gente utilizar, por exemplo, uma outra tabela, ele vai funcionar normal. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, ao invés de usar a tabela A, vamos usar a tabela de login, certo? E aí, aqui eu posso até mudar o nome, ao invés de TBA, vamos dizer que vai ser login. Perfeito. Então, observe que quando você for para o design, ele vai dar uma inconsistência, certo? Por que inconsistência? Porque ele manteve a primeira fonte de dados, que seria o TBA, só que ele já não consegue mais encontrar esse cara, tá? Então, a gente tem que vir aqui, remover aquela fonte de dados antigo e manter a fonte de dados nova. E aí, nessa fonte de dados nova, você vê que os dois controles que nós usamos, eles perderam a referência, né? Ou seja, eu tinha um file de que era um campo e agora ele não encontra mais. Lógico, se eu troquei a tabela, né? Se eu tivesse trocado a view, ou enfim, a fonte de dados foi substituída. Então, eu tenho que refazer esses caras aqui para eu poder ter a base correta. Nesse meu exemplo, eu vou pegar aqui uma tabela e ele vai mostrar, deixa eu até trazer para cá para vocês verem. Ele vai mostrar a minha nova fonte de dados, que é a fonte de login. E aí eu venho aqui, coloco esses caras todos que eu nem sei, vai ficar tudo feio, porque está tudo criptografado, eu acho, né? Mas dá para a gente conferir que ele vai ter que mudar, certo? Vamos lá para o preview, tá aqui, mudou todo mundo, sem problema nenhum. Vou fechar. Não é tranquilo isso aí. Eu só comentei o que eu tinha. Salvei e vamos ver se ele vai, na hora de gerar, se ele vai respeitar o... Estou fazendo besteira, peraí. Tem que gerar de novo. Eu não gerei o relatório.
Beleza. Ah, aí vem aquela dúvida. Será que ele também alterou o relatório 1? Né? Ou seja, vimos que o 2 está ok. Mudei a fonte de dados, mudei tudo que era para mudar. Agora eu vou trocar a navegação dele para que ele faça a navegação para o relatório 1, tá? Sem alteração. Respeitou exatamente as suas individualidades. Então, Eric, essa forma de copiar o relatório, vamos dizer assim, aproveitar alguma coisa, é coisa nova ou é coisa já antiga? Isso aí é coisa antiga, só que o GVince ainda não faz nativo. Eu me lembro até de ter tido uma conversa com o Danilo, acho que já tem uns 2 anos atrás, eu acho, e ele ficou de implementar isso como sendo um recurso nativo do GVince. Só que eu, sinceramente, não sei se já foi feito. Pode ser que tenha sido feito e eu ainda não sei como é que faz, tá? Mas isso aí já é bem antigo já, essa forma de trabalhar. Eu já faço isso há muitos anos. Não, porque eu já perguntei isso várias vezes no grupo lá, pro Dirceu, né? E ele fala que não tem jeito, tem que fazer tudo de novo. E ele também não sabe, ué. Não, então, é mais fácil ele falar, olha, não sei, vou ver, né? Do que dizer que não dá, né? Não, isso é dentro do GVince, fazendo pelo GVince, não dá. Isso não é um recurso do GVince. Isso é um, digamos assim, como se chama aqui na Bahia? É um armengue. Lá no Rio a gente chama de gambiarra, né? Gambiarra. É uma gambiarra. E é a mesma coisa, né, Eric? Deixa claro que é a mesma coisa, só que aqui o negócio é diferente. O termo aqui é outro. Não, beleza. Ótimo. Entendeu? Então, ou seja, não dá nem para dar uma, digamos assim, crucificar muito, porque, na realidade, isso não é um recurso nativo do GVince. Isso é algo que a gente faz para contornar uma deficiência, uma ausência, né? Não é uma deficiência, ele realmente não tem. A gente conseguiu contornar dessa maneira e funciona. Entendeu? Entendi. Ah, legal. Já vou fazer umas mudanças no meu aqui. Isso faz com que a gente ganhe um tempo imenso, tá, Glauco? Porque quando você define na empresa um modelo de relatório, um padrão de relatório, você já define cabeçalho, rodapé, estrutura de página, enfim, deixa tudo pronto. Padroniza a letra, tamanho, tudo. Claro, com certeza. Você já consegue economizar um tempo danado fazendo essa cópia aí. Sem dúvida. Agora, peraí. Falando de relatório ainda, deixa eu só ver um outro meu aqui, peraí. Onde você colocou o nome da fonte de dados, ali eu nunca preenchi nada, pô. Bom, aí é o seguinte, geralmente, então, você só deve trabalhar com uma fonte de dados em um relatório. Por isso que você nunca teve problema. Deixa eu compartilhar novamente para poder explicar para você isso daí. Tá. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Então, quando você vem aqui, ó, e você define, tá, que você tem uma fonte de dados somente, você pode sim colocar aqui o banco e a tabela ou a view, enfim, qualquer coisa que você queira. Só que quando o GVince vai disponibilizar isso para você, o próprio GVince coloca um nome lá, ele coloca um prefixo. Tá vendo aqui, ó? GVince, data source e um underline. Reparou aqui? Não, eu reparei. Então, como você nunca colocou nada, você sempre utilizou só o prefixo que o GVince colocou ali. Isso. Você viu que eu dei um nome, coloquei lá login. Tá. Por quê? Nesse caso aqui, ó, do jeito que está, eu posso trabalhar com 2 fontes de dados simultâneas no mesmo relatório. Então, isso é extremamente necessário quando você trabalhar com mais de uma fonte de dados. Se você trabalhar só com uma fonte de dados, não vai ter problema nenhum. Agora, se forem 2, ele vai dar duplicidade de nome. Ah, tá. Entendeu? Eu não posso colocar o mesmo nome de 2 fontes de dados. Eu não posso também chegar aqui e colocar login, por exemplo. Que aí, na hora que eu for buscar, ele vai falar, mas qual login que você quer? É esse ou aquele? Entendeu?
Então, você renomear, colocar um nome para te facilitar a entender qual é a sua fonte de dados, é uma boa prática. E também, sempre que tu fores usar mais de uma fonte de dados, isso passa a ser obrigatório. Beleza. Agora me fala isso. Se eu estou usando uma view, incluir um novo campo na view, como é que eu faço para esse campo aparecer lá no relatório, para eu puxar ele do... Vamos fazer. Mas aí deixa eu só ver o seguinte. Aí tem um detalhe. Ela foi construída pelo construtor normal, pelo construtor padrão, Isso. ou você fez alteração manual nessa view? Não, pelo padrão. Vamos... Foi ou não foi? Não me enrola não, rapaz. Não, é pelo padrão mesmo. Então tá. Eu monto aí, depois eu testo. Quando você usa o padrão, certo? Todas as alterações que você faz lá, ele reflete aqui na definição de campos também, certo? Então isso aqui é muito importante, porque quando você faz uma alteração manual ou você usa o editor avançado, ele não tem essa mesma vinculação de campos. Então pode ser que quando você for visualizar o relatório lá no desenho, né, no design do relatório, se você não utilizou a view padrão ou se você fez alguma alteração manual, pode ser que ele não apareça por isso. Então, a primeira coisa que eu te sugiro é você conferir os campos, se eles estão todos corretos direitinho. Tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui essa alteração. Vou salvar. Vou vir aqui agora, vou colocar uma nova fonte de dados. Vou apagar, aliás, vou até apagar isso aqui. E vou alterar essa fonte de dados aqui para a minha view. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Ô, Eric. Oi? Eu acho que ele está perguntando porque ele já tinha view, já tinha um relatório e depois inseriu esse campo. E okay, aí, por que não aparece? Eu vou fazer exatamente isso agora. Ó, eu estou aqui, criei a view, nessa minha view só tem um campo. Tudo bem? Então eu quero exatamente seguir esse mesmo caminho que você imaginou aí, Cláudio. Deu ruim aqui nessa parte. É. Eu não rodei o adapter ainda. Eu acho que esse é o pulo do gato para ele, entendeu, Eric? É o pulo do gato. Senão o campo não aparece, entendeu? É esse que é não, mas da questão. Vamos fazer passo a passo. Beleza. A gente vai ter certeza de que vai funcionar. Quer dizer, eu espero, né? Não, é isso aí. Beleza. Agora eu já consigo executar o relatório. Só tem um campo, né? Isso. Beleza. Ok. Tudo certo. E aí, vamos agora alterar e acrescentar um novo campo. Observa que ele acrescentou aqui a informação, tá? Conforme o Cláudio disse, se eu for agora lá, pode ser que eu não consiga, porque eu não adaptei o banco ainda, certo? Então, vamos ver se vai dar certo ou não. Ó, só aparece um campo, correto?
Porque, nesse momento, ele conectou no banco de dados e verificou qual é a estrutura do meu banco de dados, e não do meu projeto do G20. Por isso que, primeiro, nós temos que rodar novamente o adapta, certo? Posso até fazer o seguinte, vamos gerar por aqui, e aí é muito mais rápido do que eu gerar a aplicação novamente. Ok? Feito. Agora sim, ele já vai poder me mostrar os dois campos. Lembrando que esse passo aí, Glauco, foi o mesmo. É como se o Eric tivesse rodado toda a aplicação e adaptasse, entendeu? Sim, sim. Percebeu aí, Glauco? Não, eu estou entendendo. Os dois campos estão aqui agora, correto? Quando você gera, eu estou até dando uma mexidinha no meu para ver se vai bater. Pronto, perfeito. Beleza. Vou ter que gerar ele todo porque eu mudei o relatório. Feito. Show de bola. Correto, Glauco? Beleza, correto. Resolvido? O Eric. Resolvido. Pronto. O Eric. Diga, Cláudio. Você tinha feito já tem um tempinho algo como esqueci a senha. Eu fui lá no Coisa de Julho e encontrei o projetinho lá, mas não funciona nem a pau. Aquele projeto estava funcionando ou deu algum BO? Com certeza, eu tenho projeto baseado naquela época, eu tenho funcionando em produção. Inclusive, eu estava dando uma olhada no portal do G20, eu acho que tem um camarada desse aí parecido com esse. Deixa eu ver aqui. Esqueci a senha com envio de código para e-mail, é essa? Eu acho que é assim, é porque não sei se foi esse projeto que você publicou lá, entendeu? Aqui, ó, tem esse aqui que está lá dentro do portal do G20, ó, tá vendo? Esse foi o mais recente que eu fiz até para o José Carlos. Observe, na verdade, eu peguei lá no do Júlio, entendeu? Eu peguei no do Júlio, aí eu não sei dizer se esse aí tá diferente, porque não funcionou. Eu botei o SMTP, fiz tudo certinho e o meu não funcionou nem a pau. Ele não traz a informação. Eu fiz esse aqui, ó. O mais recente que eu me lembro que ter feito foi esse aqui que eu fiz para o José Carlos, tá vendo? Uhum. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse aqui para saber se está ok. Quer dizer, tá. Não sei como, né? Porque não permite baixar, né? Poxa, não baixa? Não. E agora? E agora, para saber se deu certo? Também já está antigo, pelo que eu estou vendo aqui, ele é de março de 21. Não, 22. Tem quase um ano, né? Não tá tão velho, não. O do Júlio eu não sei quanto tempo tem. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada lá se eu acho do Júlio aqui.
Esse aqui, né? É. Pô, não tem a data, né? Mas esse pelo menos baixa, porque eu consegui baixar. Eu nem tenho, cara, esses projetos. Eu acho que eu nem fico na minha máquina. Uma caçada aqui pra ver se tem algum. Ah, esse aqui eu tenho, ó, 21 de março de 2022. Esse aqui é o último que eu tenho dele. Esse você tem aí no seu PC aí? Você Tem. consegue rodar ele aí para testar se está funcionando, Eric? Só Ah, rodar? acho que sim. Vai ter que importar, né? Porque ele é nesse antigo ainda. Mas é. Esse cara tá ruim, peraí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Me permite tirar uma dúvida rapidinho. Nesse botão imprimir, esse evento usado do cliente, ele está fazendo o quê? Está chamando uma função customizada ou é uma função que tem aí escolhido no serviço de imprimir? Ah, Esse botão imprimir, esse evento Ele, ele tá chamando o form direto, Ademir. Aí ele tá chamando o relatório Teleric. nativo mesmo, direto. Aí não tem então, função não. Se chama. é uma navegação, né? É uma navegação, exatamente. Ah, e quando vocês querem imprimir alguma coisa, vocês estão usando um componente terceiro ou já existe já tem alguma coisa nativa para vocês imprimir? Imprimir o Como assim? formulário. Não quero imprimir o formulário, quero imprimir o que está na tela. Então vocês só usam o que o browser oferece. Na verdade tem que ser pelo browser, né? Você não consegue imprimir a tela, você imprime o browser. O que está no browser. Consegue. Eu tenho uma situação aqui que eu estou imprimindo o que está na tela. Por Mas exemplo, o que está na tela do seu sistema. exatamente, como se fosse um formulário. Eu imprimo o formulário inteiro do jeito que está lá. Uma ficha cadastral, por exemplo. Eu tenho uma ficha e aí eu posso preencher ele tanto no browser, como eu posso imprimir para o usuário levar para a rua e preencher algo assim, entendeu? Mas eu tive que usar um componente terceiro. Aí eu queria saber se teve alguma coisa. Quando eu vi agora esse botãozinho imprimir, me abriu a esperança que pudesse ter algo que eu não precisasse recorrer a terceiros, entendeu? Eu uso uma biblioteca de JavaScript que permite imprimir. Aí eu tenho outro problema também, não é um problema, outra situação, em que o cara, ele gera um código de barra, né? Ele permite gerar um código, os produtos não vêm com código de barra, e ele gera um código de barra e eu vou imprimo isso na impressora térmica. E aí eu imprimo do jeito que está lá, sem precisar de fazer um relatório, entende? Gera uma imagem do código de barra e aí ele clica e imprime. Entendi. Colocar no produto. Entendi. Aí eu queria saber se o serviço tem. Eu dei uma vasculhada aqui, eu achei algumas coisas, mas eu não consegui invocar ele. Porque, por exemplo, você invoca o save, você invoca o new, e já está tudo nativo do GMIS. Você só passa a página que você quer imprimir e você consegue invocar. Mas esse aí do imprimir eu não consegui chamar ele. Não sei porquê. Aí eu tive que recorrer a terceiros. Eu acho que o serviço deveria ter algo assim, né? Alguma coisa de imprimir nativo já. É uma coisa que a gente usa muito, né? Para não precisar estar recorrendo ao browser, entendeu? Porque o browser ele oferece o botão lá de imprimir, quando aparece um PDF, algum outro tipo de documento, entendeu? Mas eu não queria estar recorrendo a isso, porque eu queria imprimir direto. Na verdade, o que você está querendo é uma impressão direta, né? Exatamente, sem precisar do relatório.
Eu tô fazendo, só que eu tô fazendo com código manual. Queria saber se tem nativo. Eu desconheço. A única impressão direta que a gente tem no G20 era para você imprimir sem aparecer aquela tela do Telerik, mas o relatório tinha que ser feito do mesmo jeito. Você se lembra, Eric, que a gente tinha esse processo da impressão direta? Sim. Mas de qualquer jeito você tinha que fazer o relatório. Rapaz, eu vou dar uma... Eu vou ver se... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Como eles agora estão aceitando o código, eu vou ver se eu consigo fazer algo aqui decente e mandar para eles e acrescentar nesse page JS, porque quando você gera ele, o G20 ele cria um arquivo chamado page.js, page.js, um arquivo JavaScript, com um monte de funções que você pode invocar, o save, cancelar, o refresh, remover, o filtro, você pode ver se está tudo lá. Mas podiam colocar um print, né, passando a tela que você quer imprimir, ou um objeto que você quer imprimir. Facilitaria bastante a nossa vida. É. Não é verdade? Enfim. Obrigado Eu aí. faço impressão, eu também faço impressão em impressora térmica, mas eu tenho um relatório, não é direto não, de código de barra. Queria ver isso aí. Mas enfim, valeu, gente. Eu também não conheço, não. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Rony. Boa noite. Admin, lá em cima. Isso. Caraca, não tem nenhum negócio ali em cima, hein? Acho que tem que cadastrar primeiro. Nossa, que coisa linda, hein? Meu Deus do céu. Aí tem que cadastrar os dados aqui primeiro, né? Esse é patriota, viu esse cara aí? Depois de cadastrar isso aqui, aí que vai poder usar. Você cadastrou essa parada aí? Cadastrei. E lá, o esquecer a senha, você tem que obrigatoriamente botar o e-mail para você usar o botão, senão o usuário ele passa a ser pelo que eu me lembro, ele tinha que ser um usuário com um e-mail, né? Um e-mail, exatamente. Ele já mandava esse e-mail aqui. Exatamente. Não era isso? Cláudio, aí tem que ver, cara. Tem que rodar, ele rodou. Agora tem que ver como é que ele vai rodou, exatamente. Mas, tipo assim, você pega... Logue como administrador aí. Logue aí. Vale empresa. Pronto, cadastre, bote só um e-mail. É porque de qualquer sorte vai precisar dos dados da... vai ter que pegar os SMTP, essa porcaria. Eu não sei de cabeça, não. Você tentou colocar o quê? O Gmail? Eu coloquei o Gmail, coloquei outro também, coloquei um e-mail associado ao provedor. Porque, na verdade, eu já tenho uma conta para fazer esses disparos aí, entendeu? E funciona normalmente. Deixa eu só falar. Se você for usar Gmail, por dentro do Gmail você tem que configurar para poder permitir aplicativos menos seguros, senão ele não deixa, não. Não, mas eu já tenho tanto uma conta no Gmail quanto uma conta com o meu domínio, que funciona esses disparos de e-mail. Não está funcionando nessa situação aí de esqueci a senha, entendeu? E eu estou comentando com o Eric porque eu vi ele fazendo isso aí outro dia e eu não sei o resultado, como ficou. Porque eu baixei esse projetinho aí lá no site do Júlio e não rodou, não funcionou, mesmo eu preenchendo tudo direitinho. E eu uso esse mesmo e-mail com a porta, com o certificado SSL e funciona para outra aplicação que eu uso normalmente, mas não funcionou para isso aí, entendeu? Por isso que eu perguntei, Eric, se estava funcionando. Só para você ter ideia, Eric, tirei o auxílio aí, botei até a informação direta aí também e não funcionou. Para não pegar do parâmetro, entendeu aí? Sim. Botei até direto e também não funcionou, entendeu? Eu lembro quando eu fiz esse exemplo aqui, eu tomei esse exemplo. Foi exatamente como eu coloquei na aplicação que está em produção.
Então, na época estava funcionando sim, claro. Beleza, vamos ver aqui. Pegar os dados ali, colocar os dados e tentar dar uma depurada, né? Para ver onde que tá parando e tal. Uhum. Érica, aproveitar que você está com o GVince aberto, vai... qualquer telinha lá, esqueci a senha, lá em cima, lá, troca de tela lá. Você quer não, só seleciona uma dessas aí que está aberta no GVince. Ah, tá, isso. Vai em definições. Esse é o 21 ou esse é o 23? É o 23. É o seguinte, personalização de rota. Clica bem à direita dela, não em cima do texto. Bem à direita, mais para a direita. Mais para... Aí, tá vendo? Aí tem que tomar cuidado. Personalização de rota e exigir autenticação. Ele não tá só em cima do texto. Aí os desavisados aí, às vezes, muda sem querer isso aí. Aí tem que pedir o pessoal para corrigir isso. Olha que belezura, ó. Essa aqui você não sabia, olha que lindo. Não, mas esse aí eu acho que é assim mesmo. É assim mesmo. O mobile, esse é assim mesmo. Ele vincula os dois, né? Agora, o exigir autenticação e personalização de rota tá com esse problema aí, viu? Os outros tá belezinha. Aí tem que tomar muito cuidado, que às vezes você muda isso aí e nem percebe. Já passou para alguém lá? Ainda não. Tem que passar lá para alguém para ver que isso aí é galho fraco. Isso aí eu vi, acho que foi outro dia, foi sexta-feira. A princípio é coisa simples de resolver, né? Que é só delimitar ali ele tá muito extenso, né? A label. Isso. É porque exigir autenticação, isso aí é até falha de segurança. O cara desavisado ali, sem querer habilitar isso aí, compromete o sistema que ele está gerando. Com certeza, sem dúvida. Aí é só isso aí. Eric, aproveitando que você está aí, quando você está gerando pelo ISA, você vai gerar a página de lista e a página de detalhe, beleza. Se você já tem as duas páginas prontas, como é que você faz para transformar uma em lista e outra em detalhe? Não faz. Você configurando os parâmetros, tudo certinho, falando que uma é lista, falando que a outra página, que a lista dela é a outra página, tal. Tá, mas aí você fala o seguinte, pegar, por exemplo, uma página que já esteja pronta e fazer lá. Isso, você falar que uma é lista, que a outra é detalhe. Por exemplo, eu estou aqui nessa empresa e isso daqui, teoricamente, seria o detalhe, não é isso? Aí, isso. A gente tem aquele famoso Ctrl+T. Mas nas propriedades dela. Você lembra aquele famoso Ctrl+T? Você faz assim, ó. Ctrl+T, aí ele formatava a tela. Refazia a tela toda. Malandro. Mas aí agora, esse Ctrl+T, se você usar, tá morto. Isso tinha do verbo, não tem mais. Acho que agora nem tem mais. Eu acho que não tem não, porque se agora tem as... tem sim, olha lá. É responsivo. Joga aí para ver. Não, mas você... mas observe. Mas você está num projeto que não... Mas é porque você está num projeto que não é responsivo. Entendeu? Porque não é responsivo, ele não vai entender o que você fez ali. Mas ele está marcado como responsivo. Está marcado, o Cláudio, lá. Então faça aí para gente ver. O Ctrl+T aqui, vai pegar agora. Aquele anterior. Ele vai pegar aquele anterior. Agora. Aí, ó, funcionou o Ctrl+T, ó. Ele pegou o anterior. Ele pegou o anterior, mas se você fizer o seu desenho aqui, o seu template, deixa eu ver, aqui não tem nenhum template. Se eu criasse um template aqui, colocasse ele como default, ele iria respeitar? Não. Concorda comigo que eu não tenho nenhum sim. definido lá, template de solução? Deveria ter, né? Eric, aquele negócio de marcar o usuário lá, se ele quer login com token ou sem token, eu consegui fazer funcionar. Você conseguiu também, não? Eu estou com uma aplicação funcionando, mas eu não estou usando o token na sua plenitude, não, sabe? Eu usei ele só mesmo para poder manter ele logado.
Ele vai lá, identifica a autenticação e não precisa ficar pedindo de novo a autenticação, entendeu? Entendi, não, beleza. Isso. Mas funcionou. Para isso, pelo menos funcionou. Não sei, a outra aplicação não cheguei a utilizar ainda não. O meu também funcionou. Para deixar já logado, Entendi. se o cara quiser tirar. É, isso aí. Funcionou também. Tá aí o REST API. Você chegou a mexer mais alguma coisa ou não? Cara, não consigo não, Rony. Tá Tempo, igual eu, bicho. então. Consegui não. Ah, lá, a estrutura tá lá, né, bicho? Só desenvolver. Digamos assim, é seguir aquilo que tá ali, mas ainda não é o ideal, né, Rony? Ainda não é uma geração, digamos assim, que venha mesmo nativa do G20, que ele vá fazer. Aquilo é só uma estrutura que já está pronta, que na realidade é utilizada, que foi montada justamente para o token, né? Ela foi utilizada, ela foi gerada ali para o token, então, consequentemente, você já tem ali a estrutura para poder pegar os endpoints e tudo mais, para criar os endpoints, criar as rotas, isso tudo você consegue fazer por ali. Entendi. Eric, Oi? vou mudar o assunto aí com vocês aí. Eu estou criando aqui, eu vou ter que ter uma tela onde eu seleciono uma pessoa e eu jogo essa pessoa nessa combo, né? For selecionado, eu jogo para um relatório, que é esse relatório que eu estou fazendo aqui, preencho com os dados dessa pessoa, tá ok? Só que quando eu crio a combo, aqui onde está dados, eu sou obrigado a preencher o campo que eu vou salvar. Eu não vou salvar campo nenhum, só vou jogar para o relatório. Como que eu... Mas aí é aquele negócio, você tem que entender que a combo, ela vai, o comportamento dela vai ser o seguinte, eu vou exibir uma informação, mas eu guardo, na verdade, eu entrego, eu passo a informação para frente. Qual informação? A informação que ele vai gravar. A gente entende como gravar porque, no geral, a gente sempre usa, né, na maioria das vezes, num formulário de dados. Beleza, é aquele dado que vai ser gravado do banco de dados. Mas é também o mesmo dado que a gente pode passar, por exemplo, por parâmetro, que é o caso. Você vai ter que passar para o relatório, através de parâmetro, esse ID. Então, ele vai exibir o nome, mas vai guardar o quê? Vai guardar o ID. Esse guardar significa passar para o relatório esse ID para ser filtrado lá. Entendeu? Então, eu tenho que usar uma página de dados, né? Não precisa. Eu só usei o exemplo de dados para você poder entender que o que ele fala aí que ele vai guardar é o que ele vai também, da mesma forma, passar para a outra página, que você vai utilizar como parâmetro. Tá. Beleza, mas então eu não preciso pôr, quer dizer, eu tenho que pôr um campo ali, ou um parâmetro, né? Sim. Tá. Beleza, então. Ainda tem outras dúvidas em outras coisas aqui. Mas deixa para semana que vem. Né? Então tá. Tá bom? Obrigadão por tudo até agora. Valeu. Bom, já parei o compartilhamento.
O mouse do Glauco. Tô ouvindo também aqui, eu vi agora. Parecendo um ratinho. Para romper esse o mouse que é um ratinho, né? Para romper esse silêncio. É verdade. Pessoal, e sobre para controle de alteração, auditoria, vocês utilizam alguma coisa para fazer controle de que o usuário altera na tela, que sem precisar de mexer com fio, com auxílio, alguma coisa desse tipo? Ademir, ficou um pouquinho difícil de entender, mas você quer saber se existe algum controle de auditoria nativo do G20, é isso? Não, nativo não tem, né? Mas assim, eu queria me desvincular de trigger, rapaz, que é complicado. Você faz um trigger para um SQL Server e de repente você vai mudar para um SQL e pronto, aí já não funciona. Eu queria fazer algo com C# que eu não precisasse estar vinculado ao banco, entende? Eu já fiz em um projeto um tempo atrás, um banco separado, tá? Era um segundo banco, onde ficava sendo registrado as operações mais críticas, né? Aquilo que eles queriam que fossem registrados. Porque nem tudo se registra, mas eles tinham ali uma determinação do que eles queriam que ficasse sendo registrado. Então, era feito na época foi feito até em PPD mesmo, processo pré-definido. Chegava lá, fazia alguma coisa, aí pum, vinculava um processo. Aí teve um outro projeto que eu fiz já para um outro cliente, que já foi feito uma classe, já direto em C#, e aí também fazia essa mesma ideia, iria fazendo lá o registro, né, daquilo que estava acontecendo, do momento, quem tinha feito o quê, mas aí já era via código C#, gravando, era o mesmo banco de dados, mas uma outra tabela. Então, eu já tive essas duas experiências, tanto com um banco de dados separado, quanto com uma tabela no mesmo banco de dados. Já foi feito com PPD e também já fiz com método direto numa classe separada lá. Cara, eu acho que o G20 era para ter isso nativo, né, cara? Facilitar. Marcava e desmarcava o que você queria auditar e a tabela. Porque teve um rapaz aí que estava com a bronca no sistema dele, e eu não trabalhei com gás, nem com outro que veio depois do gás, em 2007, veio outro aí. É o FAD, eu não trabalhei com eles não. Cara, ele estava mostrando o que ele já vem nativo de auditoria, é fantástico. Mostra a estação, o dado que foi alterado, o novo e o antigo. Eu não sei porque que os caras não colocam isso no GBIC. Eu tenho auditoria, mas fui fazer em trigger. E tem um cara aí, Disseu Rezende. Ele é programador e DBA. E aí ele fez você escreve em C# e gera uma DLL e importa para dentro do SQL Server, né? Aí não fica uma trilha, fica muito mais fácil. E aí não importa quantos campos você coloque na tabela, automaticamente ele já pega um campo novo sem você fazer nada, mas só funciona no SQL Server. É bacana, é rápido, mas só funciona no SQL Server. Quando você vai para o MariaDB, por exemplo, o MariaDB tem um plugin que faz auditoria. É bacana, mas ele é muito frágil, porque se o cara for lá abrir as pastas do banco, ele vai achar o arquivo lá em auditoria e ele gera tipo um TXT ou uma outra extensão aí, mas ele é muito vulnerável. E para a leitura fica complicado, porque você tem que ter um leitor tipo Sublime para você abrir esse arquivo, porque ele vai crescendo assim exponencialmente. Aí você marca lá no plugin que você quer auditar, ele sai escrevendo tudo que o cara faz, tudo que logar e mexer, ele sai escrevendo tudo. Ele é rápido, mas é vulnerável a palavra que eu quero achar, vulnerável. Eu queria achar algo assim fosse mais conciso, sabe, cara? Que não precisava você estar se preocupando. Isso aqui não dá para trabalhar com SQL Server, dá para trabalhar com MySQL.
e continuar auditando do mesmo jeito, entende? Nesse caso, o PPD vai trabalhar você pode trabalhar com um banco separado ou com o mesmo banco, enfim. E aí você vai fazendo o PPD e vai registrando isso. Ah, mudei de banco, não tem problema nenhum. O GVINCE vai fazer os scripts da mesma maneira lá, entendeu? Cada linguagem ele vai traduzindo, né? E vai escrevendo da maneira que é necessário. Só que você tem que fazer na mão, não tem muito o que fazer. Você tem que ir lá, criar um PPD para poder auditar isso, PPD para auditar aquilo, PPD para aquele outro. Então, enfim, é trabalhoso. Eu tenho alguns aqui. Eu fiz um genérico, eu fiz um PPD genérico, que na hora de salvar, dependendo do evento, eu invoco ele, aí eu passo os dados, né? Passo a tabela, passo o formulário, passo os campos, vou passando para ele. Está funcionando, mas não está fazendo tudo o que eu preciso que ele faça. Da hora, por exemplo, gerou um nome antigo, nome novo, estou fazendo isso com o Trigger. Está funcionando, mas como eu disse anteriormente, só funciona nesse server. Quando eu for para outro banco, eu vou ter que fazer outro Trigger, entendeu? Fica Sim. difícil a manutenção. Com certeza, né? Eu entendo. De uma versão do Gás que a gente tinha um arquivo .lag. Você lembra, Eric? Sim. Ele gerava um .lag que a gente abria com um programinha, tudo, velho, ficava tudo ali bem mastigadinho. Era massa aquilo ali, viu? Pois é, cara. Deixa eu só responder um cliente aqui rapidinho, já volto, tá, pessoal? Tá. Beleza. Se eles pegassem e disponibilizassem, que ele era gerado no VB, né? Era VB6, o gás, né? Se eles disponibilizassem como eles tinham feito isso, porque não é algo simples que eles fizeram isso, disponibilizassem para a galera, a gente convertia isso para C Sharp, entendeu? Para outras linguagens, ficar mais fácil, entendeu? Porque esse adapta que eles fazem aí, essas coisas, eles deixam o código livre aí. Se for na parte do GVINCE, na parte do GVINCE instalado, eles estão lá. O acesso, o modo como eles adaptam o banco, eles disponibilizam o código. O pessoal da SSI, junto com a parte do GVINCE, né? Só você abrir lá que você vê como é que os caras implementam. Eu saio vasculhando tudo. Eles poderiam fazer algo desse tipo para facilitar a nossa vida. E cada um adaptava de acordo com a realidade, porque é melhor ter assim do que você, porque já vai pegar toda a estrutura de como o GVINCE gera as tabelas, de como o GVINCE salva, que eu acho muito elegante, de fato, o modo como o GVINCE elabora a estrutura, né, da aplicação, é muito robusto mesmo. Se eles tivessem disponibilizasse algo assim, mesmo que antigo, para a gente adaptar para a realidade, ficava mais fácil, era meio caminho andado, muito melhor do que começar do zero, né? Porque depois você vai começar do zero, cara, leva tempo, né? Leva Com tempo, certeza. né? Ou disponibilizar algo assim com uma equipe, o pessoal que tem mais afinidade com o C Sharp, eu conheço um pouco, eu conheço muito. Dá para o pessoal, tem a Catiane também, que manja também, tem muita gente aí, o Jorge, o Rony, o Érico, o Cláudio, o pessoal manja muito, né? O Regis, o Cláudio Garcia, o pessoal manja demais. Tem outros aí que aparecem, conversam, de repente aparece uma solução aí. Juntar essa galera aí, em menos de um ano, estava com uma solução de auditoria decente, né? Entendeu? Gerava uma DLL que podia, por exemplo, um plugin, uma ideia de um plugin. Seria algo bacana, cara, para fazer isso. E só invocava quando necessário, entende? Uhum. Não sei. Eu não sei por que eles não levam a ideia adiante. Espaço em disco não é, porque o gás era no Axis, né? O Axis era 2 GB. E tinha auditoria, e o SQL Server é 10 GB, né? Então dá para fazer, nem seja num banco à parte, né? Eu não sei o motivo por que eles não incorporaram. Mas seria interessante, a meu ver, né? A meu ver seria muito interessante. Porque é uma coisa que se usa todo dia, cara. Não quer saber quem foi que fez alguma coisa que de repente o cara faz lá uma besteira e de quem foi a culpa. Ninguém assume, até você mostrar quem foi. É verdade? Isso mesmo. Vamos em frente, vamos em frente.
O Ademir, eu estava ouvi o finalzinho só que você falou aí, de repente de criar aí um grupo para poder implementar, né, criar uma função, algo parecido. Eu lembrei o seguinte, o G20 ele agora tem aquela ideia do plugin, né? Ou seja, pode ser desenvolvido um plugin e esse plugin ser disponibilizado para a comunidade, tá? E o plugin, até onde ele avançou, pelo que eu me lembro, ele vai fazer métodos void. Então, ele vai funcionar para isso, sim. A gente poderia, sim, criar um conceito sei lá, criar um padrão, né? Ou seja, de repente, identificar aí um grupo, uma galera que queira participar, a gente define ali qual vai ser o modelo, a maneira como vai ser feito isso, e começa a desenvolver até em conjunto mesmo, porque vai ser um plugin em C Sharp, você consegue desenvolver lá direto o plugin em C Sharp, com os recursos do próprio GBIS, ou seja, a gente consegue utilizar as classes do GBIS, tudo herdado, e aí depois é só importar, só colocar o plugin no G20 e vai funcionar. Esse pelo menos é o conceito, né? A ideia do plugin é exatamente para isso aí. É uma boa, acho que um bom desafio aí para poder ver se consegue fazer funcionar esse plugin. Vai sair tanto. Legal isso aí, pensa nisso, né? Eu vou dar uma olhada como é que tá como é que eles estão gerando os plugins, que tem as DLL, né? Eu não sei como é que eles estão fazendo. Não, ele não vem a ser uma DLL, sabe? Ele é um plugin, ele vai, digamos assim, disponibilizar para poder ser acoplado, vamos assim dizer, dentro do G20. Eu até cheguei logo assim que ele lançou, logo assim que mostraram, né? Eu cheguei a criar um negocinho, mas, enfim, acabei não indo em frente, e o tempo vai puxando para outras coisas e acabou ficando de lado. Eu vou dar uma olhada, e assim... Eu acho que é o caminho, tá? Para isso que você falou aí, eu acho que é válido, é uma ideia muito legal e valeria um investimento, porque tá casando bem com o conceito, né, que foi implementado aí em relação ao plugin. Eu acho que caberia bem mesmo com esse conceito do plugin. A ideia, da minha ideia mesmo é fazer e não comercializar, porque é uma coisa assim que, assim, coisa para ajudar todo mundo, entendeu? Mas o plugin ele não precisa ser comercializado. Você pode disponibilizar o plugin para quem quiser. É isso, exatamente. Pode. Exatamente. A ideia até de fazer o plugin de uma maneira compartilhada, né? Ou seja, se você conseguir juntar aí, sei lá, 2, 3, enfim, quantos tiverem interesse em participar, ele pode até mesmo ser desenvolvido no GitHub. Entendeu? E aí você disponibiliza o plugin pronto, a gente pode colocar esse plugin lá no portal do G20, pode colocar lá no site do Júlio, na comunidade, onde quiser. Massa demais. Vamos amadurecer a ideia. É uma coisa bacana. Outra coisa também que eu sinto falta, cara, o G20 era para ter alguma coisa para tratar arquivos. Gerar arquivos. Ele gera o PDF, agora está no grid, né? Tá gerando arquivo. Precisa lá colocar um botãozinho. Mas, cara, gerar TXT a partir de uma tabela, gerar um CSV a partir de uma tabela, eu faço tudo na mão, cara. O CSV a partir de uma tabela é só você botar essa view numa grid e você exporta da grid. Exato, mas assim, precisa aí uma grid, aí você né? não precisa fazer na mão, entendeu? Entendo. Mas assim, o CSV tudo bem, mas para outros arquivos você tem que fazer na mão, entendeu? Ler o arquivo e criar, então comprar, poderia ser feito tudo isso, entendeu? É uma coisa simples assim, de fazer que já podia comprar, que poderia também ser colocado um plugin para fazer isso. Você só mas aí já é um pouco mais complexo, né, Ademir? Porque depende muito do padrão que você vai gerar, depende muito de quais informações você vai colocar. Eu tenho um projeto, por exemplo, que eu trabalho lá para o Rio de Janeiro, que é muito em cima de troca de arquivos mesmo, sabe? E aí você tem arquivo TXT, você tem arquivo JSON, você tem, enfim, uma série de coisas que você tem que jogar para lá, jogar para cá, abrir, ler, converter, e varia muito. Então, eu acho que isso daí é um pouco mais complexo. Pois é, mas se tivesse tipo assim, ó, o que é que eu faço? Pego uma tabela,
Aí eu mostro todos os campos daquela tabela no checkbox. Você desmarca os campos que você... Do jeito que você vai gerar a tela, você desmarca quais campos você quer mostrar, ou você quer gerar um arquivo com tais campos, ou um avião. E aí você marca e desmarca os campos e escolhe o formato que você quer, o cabeçalho, quantas linhas você quer pular, e essas coisinhas básicas, o separador de vírgula. E aí o cara vai fazendo coisa nisso e ele já é um arquivo do jeito que ele quer. Facilita muito a vida, entendeu? Agora teria que tem que ter uma interface para ter essa interação, mas a interface é mais simples, porque a interface vai só jogar para o código fazer esse tratamento lá no servidor e gerar o arquivo para o cara e devolver, né? Entendeu? Eu faço isso, mas tudo com código. Eu poderia estar, eu só evocando funções, porque toda vez que tem uma alteração dessa função, coisa que dá muito trabalho para você voltar e adaptar, entendeu? Porque para de funcionar, e está rodando a aplicação, e você vai rodar, deu um erro lá atrás no arquivo. Você tem que ir lá para ver o que foi que mudou para você adaptar para a aplicação continuar, entende? Então, se fosse assim, um plugin para fazer isso, eu acho que facilitaria bastante. Outra coisa também que deveria ser vista, entendeu? Mais para frente, depois da auditoria. A auditoria é mais urgente. Essa questão da auditoria também me interessa, porque vai ter um projeto que eu vou precisar disso. Eu não sei se vai ser agora, esse mês, mas de repente até o mês que vem. Vou ter que fazer, e aí, enfim, tem que fazer do zero, né? Não tem? Ô, Ademir, eu acho que uma coisa que ia ser muito bem-vinda é uma ferramenta visual para você fazer modelagem dos dados. Você tem um consultor visual de consultas, né, de views, mas para você fazer a modelagem do banco, você tem que fazer ele na unha. Se tivesse um visual, ia ser muito mais agradável de você mexer mais rápido e produtivo. Cara, isso aí é forçável, viu? Isso é difícil, cara. Não, mas você já tem um que faz as views. De repente, com a adaptação, você consegue fazer a modelagem do banco com ele. Mas isso aí usa muito reflexo, né? O negócio chato que faz isso é o reflexo. Usa muito isso. É um negócio muito eu não sei, mas é aqueles diagramas do Erwin, né? Que você fazia a modelagem do banco. Quem faz isso muito bem é o Workbench do MySQL, né? Pois é, mas você fazer lá, criar as tabelas, depois vir criando na unha lá no GVim, isso é perda de tempo, né? Não, se tivesse uma ferramenta visual... Você não precisa vir criando na unha no GVim, você tem um caminho. Você pode fazer a modelagem do Workbench, conectar num banco MySQL mesmo que seja, ou até, tem que ser no MySQL. E aí depois você conecta o GVim no banco do MySQL e importa a estrutura. Cara, MySQL... Você importa a estrutura toda, pô. Mas e se você estiver usando o SQL Server? Aí você não consegue usar o Workbench. Olha, Mas você pode fazer o seguinte, você pega o seu SQL que você já tem, vai no GVim, bota ele para gerar como MySQL, aí abre no Workbench, que você vai ter ele todo arrumadinho, arruma o que você quiser, certo? Aí importa ele sincroniza ele como sendo MySQL e depois você muda para SQL Server aí. Facinho. O SQL Server também tem essa ferramenta, cara. O SQL Server também tem essa ferramenta. E o Visual Studio também tem essa ferramenta. Você pode fazer esse diagrama aí do banco todo pelo SQL Server. Ele tem essa ferramenta. Então, Ademir, mas aquele construtor de consulta, de views lá, eu acho que com pouca alteração o pessoal conseguia colocar ele para fazer uma modelagem visual. Eu não sei aquilo é um aplicativo em terceiro, Rony. Aquilo é um aplicativo em terceiro. Então, mas aquilo lá é igualzinho a parte de relacionamento lá do Access, né? Não, mas é uma ferramenta de terceiro que está embutida lá dentro. Então, mas será que não tem uma outra ferramenta de terceiro que dava para fazer isso, não? É uma coisa que eu sinto falta, é isso, você criar as tabelinhas na unha lá é um saco. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, Rony. Eu usava uma ferramenta, você modelava e depois ele gerava o script do banco. Eu uso o DB Design.
Era muito boa. Você via o desenho todo ali, depois você mandava gerar já com a chave. Então, mas o problema é você modelar num outro lugar e depois criar tudo na unha é complicado. Não, você não cria na unha, Rony. Você importa, pô. Você sincroniza no GVIS. Quando você modela. Você tem que sincronizar, cara. É. Exatamente isso, cara. Você não sabe não usou, não? Então, mas ele consegue puxar do SQL Server também? Claro. Ele Principalmente do SQL Server. Vai, mostra aí como é que faz essa importação, Eric. Sincronia? Porque eu já tentei fazer e sempre deu pau. Não, tem até vídeo antigo lá, dessa coisa aí, lá na época. É de Postgres, que é mais... Acho que é do GVIS 6. Isso daí acho que tem vídeo da época do GVIS 6 que eu fiz ainda. Aí teria que pegar um banco aqui que esteja diferente, para poder sincronizar, tem que mexer. Só fui mudando um pouquinho de assunto. Tem um camarada meu que ele subiu uma aplicação, só que a aplicação dele parece que de tempos em tempos ela perde a conexão com o banco. Aí ele resetava o SQL Server, o processo do SQL, ou então resetava o IS e voltava. Aí depois ele percebeu também que se esperar lá uns 10 minutos ela pega e volta ao normal. Você sabe o que pode ser isso, Eric? Rapaz, tem a ver com IS. Alguma coisa com o IS lá do servidor. Eu penso que deve ter muito dataset aberto lá, que ele tem que limpar um bocado dos datasets. Aí tem algumas coisas, algumas questões que precisam ficar atentas, sabe, Rony? Uma coisa que eu observei também há um tempo atrás é que a gente, quando vai mexer no código manual, né, quando a gente vai criar os códigos manuais, a gente ainda não, digamos assim, por falta de conhecimento, né, acaba fazendo uma escrita de maneira inadequada. Então, os objetos a gente abria, carregava em memória e não despejava, ficava, digamos assim, dependendo do coletor de lixo ir lá e fazer o trabalho. Então, por exemplo, dataset, quando você carrega um dataset no código manual, você precisa descarregar isso da memória. Então, tem muitas vezes a gente faz um código assim, meio que mais simples, mas acaba deixando um rastro, e isso prejudica muito, principalmente em relação à performance. Então, pode acontecer do cara ter feito o quê? Fez uma conexão, puxou uma view, pesadona, ou então foi fazer, de repente, sei lá, vai abrir uma consulta, e aí ao invés de abrir aquilo filtrando, ele abre carregando tudo, entendeu? Aí ele faz uma consulta pesada, e aí não fecha essa consulta fica lá, e aí você acaba consumindo mais recursos, e com o tempo ele vai gargalando, né? E dá uma travada meio na conexão do SQL, o IS fica meio maluco. Aconteceu isso comigo lá na época dos hospitais, quando eu trabalhava lá, porque a gente tinha umas consultas assim muito loucas, sabe? Bem pesadona mesmo. E aí, quando eu comecei a analisar o retorno de consumo do próprio SQL, né, da própria estrutura do banco, a gente começou a ver queries, assim, demorando mais de 30, de 60, tinha query demorando, às vezes, 3 minutos para poder retornar, fazer um relatório, vai demorar fazer um relatório, vai puxar um relatório, legal. Pô, quando você via a query, 3, 4 minutos, entendeu? Isso é horrível, é impraticável. Então, precisa estar acompanhando ali aquele tempo de resposta das queries, isso é importante, e principalmente rever os códigos que estão sendo feitos de forma manual, para ver se não está deixando coisa pendurada, não está deixando rastro aí em relação a essas codificações, entendeu? Tem uma coisa que eu passei a usar de um tempo para cá, na nossa codificação, geralmente quando a gente faz ali para poder pegar alguma informação do banco e tal, você vai lá, antigamente fazia o quê? Abria um dataset, né? Dataset, run, SQL, parará, papapá. Bicho, não tem essa necessidade. Depende muito do que você vai fazer. E principalmente, quando for utilizar, verifica se o objeto, ele tem um termo no C#, cara, que eu esqueci agora direitinho, mas é objeto descartável, né? Mais ou menos assim, se dizer na memória. Então, se você tem um objeto, tipo um dataset, um datatable, então você usa, coloca ele dentro do using, certo? Que ele vai fazer o quê? O próprio C# vai carregar, utilizar e descartar, entendeu?
Então, isso é uma boa prática também, a gente ir substituindo isso aos poucos. Pode ser isso aí. Agora, pode ser também que não seja nada disso, né? Isso aí são coisas que valem observar. São coisas que eu já sofri, né? Que já tive que refazer. Entendi. Eu estou pensando por essa linha porque a aplicação dele estava hospedado antes na SSI. Na SSI ele falou que tinha o mesmo problema. Sim. Aí eu estou descartando um pouco a questão de configuração do ASP.NET. Sim. Mas aí, então, pode ser essa questão que eu estou comentando contigo, dele estar fazendo uso de objetos e não está descartando. E não está fazendo despejo. Pendurado na memória, e não está observando ali a questão de performance. Uma coisa que eu aprendi, que digamos assim, me colocaram como sendo um norte, é você fazer pegou aquela consulta, fez uma view, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Vai lá e testa lá no SQL. Se ele demorar mais de 3 segundos para te responder, refaz, porque está errado. Se você tem uma consulta, fez uma view... Tem que ser instantâneo, tem que ser milissegundos. Está demorando 15 segundos para te responder, cara, o seu conceito está errado. Entendeu? Refaz, ou então procura ver se não está faltando ali um índice, se você não pode criar um índice secundário que vai organizar melhor esses dados para ele poder te dar uma resposta mais rápida. Vai performar melhor, isso aí. Tem que tomar esse cuidado, sabe? Às vezes a gente se preocupa em obter o resultado, né? Ah, não, a informação chegou, beleza. Mas se você não tomar esse cuidado, quando você começar a ter movimento, começar a ter fluxo, aí você vai gargalar a memória, vai gargalar o SQL, enfim, tem essas coisas que acabam atrapalhando mesmo, sabe? Entendi. Só voltando um pouquinho na questão lá do... Rapidinho, você sabe como é que você faz para poder consultar lá no SQL quando você tem consultas demoradas e tal, né? Eu olho o tempo de retorno dele, ele marca lá na barra de status lá dele. Não, tem uma maneira também da gente ver isso aí. Antes de eu passar para isso aí, eu estava olhando aqui o seguinte: a sincronia dos dados externos já melhoraram, cara. Antes era só SQL, agora ele já está colocando SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, já está conseguindo fazer sincronia com todos eles. Dá uma olhadinha com calma nisso aí, porque vale a pena, tá? Bom. Beleza. Aí o seguinte, quando está fazendo esse sincronismo externo, usando a ferramenta igual o Workbench para modelar, igual você falou, muito provavelmente que você não vai usar o Adapta nunca, né? Não, você vai ter que adaptar tudo na unha, né? Isso é mais para começar, né, Rony? Eu acho que isso é mais válido assim quando você já tem vou começar um banco do zero, beleza. Ou então vou importar uma estrutura já meio caminho andado de um banco que já existe, beleza. Agora, para você poder fazer a manutenção depois, eu acho que não é válido, não. Só se for muita alteração que compense, sabe? Porque a estrutura para você mexer no GVIS, ela não é tão ruim assim também. Aí tem que ver, entendeu? Beleza. Vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar para você um recurso que vale a pena você dar uma olhada lá, tá? Em relação ao SQL. Aqui eu estou no meu próprio banco, beleza? Aqui na máquina local. Aí você tem esse carinha aqui, ó, monitor de atividades. Nesse monitor de atividades, você vai ter as consultas caras recentes, certo? Então aqui ele vai mostrar para você quais são as consultas que demoraram e tal. E enquanto ela estiver funcionando, enquanto ela estiver ativa, você monitora muito esse cara aqui de baixo, ó. Consultas caras ativas. Se tiver alguém pendurado lá, alguma consulta demorando lá para poder responder alguma coisa, ele vai estar aparecendo aqui, certo? E aí, quando ele estiver aparecendo aqui, você consegue visualizar qual é a query. Aí você vai ali com o botão direito, copia aquela query e você já vai saber o que está acontecendo com aquele cara, entendeu? Entendi. Geralmente, você pode fazer também o seguinte, deixa eu pegar um... O monitor de recursos só volta aí e me mostra onde você pegou ele. Aqui em cima, ó, bem aqui no meio, ó, monitor de atividade. Tá, beleza. Tá? Eu acho que ele vai ter que em exibir também, se não me falha a memória, vai ter em algum lugar aqui no exibir. Em algum lugar tem esse trem aí. Mas aqui tem esse íconezinho bem aqui no meio. Monitor de atividade. Uma outra coisa também que eu acho que é legal você observar é o seguinte, deixa eu pegar um banco aqui que tem alguma coisa, nem lembro mais, cara, qual que tem alguma coisa.
Eu acho que esse aqui vai ter esse. Aí você vai pegar, por exemplo, uma consulta. Vamos pegar uma consulta, essa aqui. Deixa eu ver se ela tem dados aqui. Tem dados aqui, tá vendo? Então, tá aqui, ó, 1000 linhas, certo? Demorou 0 segundo. Vale muito a pena quando você estiver construindo ou você estiver suspeitando de alguma query, você dá uma olhada nesse carinha aqui, ó. Ó, exibir plano de execução estimado. Também Ctrl L, certo? Nesse cara, o que ele faz? Ele dá uma varredura na sua query e vê quais são os penduricados que ele vai fazendo aqui, quanto tempo ele gasta em cada uma deles. Pode acontecer dele estar demorando um pouco mais e ele vai te sugerir, vai aparecer em verde aqui, ó, uma sugestão para criação de índice. Você clica com o botão direito e pede para abrir numa nova aba. Aí ele já te sugere a criação de um índice que vai fazer com que você ganhe performance naquilo ali. Tá, só volta lá onde você puxou esse cara aí. Bem aqui, ó, nesse botão bem aqui do lado, ó, exibir plano de execução estimado. Beleza, beleza. Certo? Então, toda query que você precisar fazer, uma query mais complexa, que você vê que ela precisa, dependendo de mais algumas coisas e tal, aí você vem aqui, deixa eu ver uma meia maluca aqui, que esse sistema acho que não tem nada muito grave ainda, não. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui nem tchum. Mas, enfim, seria isso aqui. Você clica aqui, e aí se tivesse alguma coisa, ele iria aparecer aqui do lado um alertazinho para você, certo? Te dando uma sugestão de uma criação de um índice. Tá, essa exclamaçãozinha aí já é alguma sugestão, não, né? Não, é um alerta? Não, aqui é só mesmo para poder te dar informação, tá vendo? Qual é a instrução, ele tem um aviso ali, ó, tá vendo? Tem uma conversão implícita de um big int e tal, que você pode de repente mudar, mas enfim, eu não cheguei nesse nível de tratamento ainda não, certo? O que me ajudou muito foi quando ele tinha sugestão de índice para criar. Aí sim, cara, realmente a diferença é... A performance era outra. Com certeza. Com certeza. Pessoal, beleza. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Fabiano Neves de Amorim. Fabiano Amorim. Ele é um DBA. Tem blog e tudo, tem canal no YouTube. Ele explica muito sobre isso. Eu tenho muita dificuldade com isso aí, com plano de execução. Mas ele explica muito, assim, ele pega muita query, assim, que o pessoal manda, assim, de branco, que tá dando problema. E aí ele vai e resolve ao vivo esse negócio. Tem um canal no YouTube, vocês podem procurar que vocês vão achar. Vou procurar também. Ele tem um blog, Fabiano Neves de Amorim. O cara é assim, performance. O negócio dele é com performance de banco. Vale muito a pena, viu? Pô, depois você posta pra gente, então, Adriano, qual é o canal dele aí. Vou colocar aqui, Fabiano Neves de Amorim. O cara é muito fera, muito fera. E assim, ele tem assim, N problemas de diversos tipos. Para fazer scan, demora com índice e tudo mais, excesso de índice também. É um outro problema também. Exatamente. Ele faz assim, o pessoal manda problemas ele faz live ao vivo com o pessoal tem muitas pessoal que mexe assim, o Code Night, vocês têm um canal no YouTube chamado Code Night, que eles fazem live de vez em quando. O Renato Groff fica organizando o pessoal do C Sharp, né? Ficam fazendo o Liceu Rezende, tem o Leandro também, o pessoal do MongoDB. Eles ficam fazendo live no YouTube semanalmente. Tem canal no Telegram, tem canal no WhatsApp. Eu não acompanho no WhatsApp, não. Eu acompanho no Telegram. Eles ficam fazendo reuniões assim com as novidades do .NET, do SQL Server, esses bancos que estão saindo. Eles fazem uma reunião para discutir. Aí ficam lá 2-3 horas conversando lá com a galera. E o pessoal trabalha em empresa, tem problema com performance, com alguma coisa assim, manda lá a consulta, eles ao vivo lá resolvem lá o problema. Aí todo mundo ganha porque os caras são MVP, né? Os caras são, tudo tem certificação da Microsoft, são muito feras, cara, muito bom mesmo. Assim, vale a pena. Pena que eu não posso acompanhar todo dia, porque os caras começam a reunião 9 horas da noite. E aí tem dia que eles vão até 6 horas da manhã.
Os caras trabalham em banco, cara. Os caras trabalham em banco. O Rony e o Júlio, cara, que gostam de ficar aí até 4 horas da madrugada. Os caras trabalham no Banco Central, cara. Tem gente lá que o cara Aqui, aproveitando a Demi e o Eric aí, vocês gostam de mexer com o banco. Quando é indicado usar a autonumeração do SQL e a autonumeração do GVince, a parte sequencial? A parte sequencial de autonumeração do GVince, ela foi simplesmente um caso de legado. Porque existia isso no Fader, no GAIS, então a gente que veio de lá dessa época, a gente tinha essa mania de usar isso daí, certo? Mas entre essa numeração, que é uma numeração controlada por código, e a numeração sequencial controlada pelo próprio banco, tá? A autonumeração do banco ela é infinitamente superior, certo? Então, muito mais seguro, mas enfim. O problema do banco é quando você vai copiar alguma tabela e fazer um tratamento e colar ela de novo, aí ela te sacaneia, né? A autonumeração do banco. Cara, na verdade, o Rony, essa automeração do GVince, como o Eric falou, legado, e isso é mais para você controlar os zeros à esquerda. Porque se não existisse isso, não tivesse, eu acho que nem seria necessário. Porque tem muita gente que já controla isso. Tem uma questão aí envolvida que é o seguinte: o SQL Server, por exemplo, ele tem um mecanismo de defesa, tá? Que se de repente ele percebe alguma falha, alguma coisa naquele sentido, ele dá uma pulada numa numeração assim, tipo, sei lá, mil números para frente, certo? 1.000, 10.000, já viu pular assim. Uma configuração que você tem, se você quiser desativar isso, você pode desativar, porém não é recomendado. Eu acho que é por causa de performance, Eric, que ele faz isso. Não é performance só não. Às vezes acontece quando você tem uma falha mesmo, ele dá alguma falha e aí ele dá uma pulada lá para poder se proteger. Isso é algo que eu já vi um artigo disso há muitos anos atrás. É uma configuração, você pode desativar caso você queira, tá? Mas não é recomendado. Então é um mecanismo de segurança que eles têm para poder não correr riscos em relação à integridade, tá? Mas tem uma corrente de pensamento, né? Ou seja, existem algumas pessoas que elas abominam esse conceito de ID, que inclusive eles chamam de ID burro, esse ID sequencial, certo? Muita gente já abandonou esse conceito e já utiliza, por exemplo, o GUID, que é aquele número único que é gerado no momento, certo? Então, não é um número sequencial que você vai fazendo, ele vai criando uma numeração única, realmente, certo? Mas, são formas de utilizar, tá? Eu tenho, no caso, eu já tenho utilizado as duas coisas. Eu tenho projetos que eu utilizo um, tem tabelas que eu utilizo o outro, entendeu? Porque, por exemplo, tem um sistema que eu comecei, foi no finalzinho do ano passado, acho que foi em novembro, parece. E nesse sistema, nós temos um híbrido. Eu tenho uma tabela que ela vai fazendo o sequencial interno do banco, 1, 2, 3, blá, né? E tem a outra que ela vai fazendo com o número GUID. Por quê? Porque esse número GUID é o número que vai ser passado via parâmetro. Então, para o camarada não ficar passando uma numeração que o cara botou 1, então deve ter o registro 2, deve ter o registro 3, entendeu? Então, na hora de você ir fazendo isso via parâmetro de URL, isso não é saudável, principalmente com rotas, né? Você joga lá em rotas e tal, aquilo não é muito bacana você estar mostrando, né? Da maneira como a gente trabalha com query de URL, então é pior ainda, né? Porque você passa o nome do parâmetro e o valor do parâmetro. E ainda dá para fazer com o dígito verificador nessa numeração. Mas, enfim, é algo que são conceitos, sabe? Tem uma corrente que defende um lado, tem uma corrente que defende o outro. Então, mas como é que você usa esse GUD aí no banco? O GUID você tem o seguinte, o próprio SQL Server você já pode colocar ele como sendo um default, um valor default. No GVince não está muito redondo ainda não, mas a gente dá uma contornada, entendeu? Bom, mostra aí como é que faz, velho.
Deixa eu abrir aqui o meu SQL de novo, que eu fechei tudo já. E performaticamente, ele é viável você usar, Eric? Tem muita diferença da numeração automática? A numeração automática, ela tende a ser mais rápida, tá? Em virtude da quantidade de caracteres em que ele vai gerar o índice. Ele vai gerar o índice em cima de um inteiro, né? Ok. Então, a tendência é que ele seja um pouco mais rápido, sim. O grid, ele já é aquele número grandão, certo? Vai gerar um índice, obviamente, vai gerar um índice único, vai pesquisar e tal. A performance... O grid é o quê? Base 64, ele? Ah, cara, agora você não me lembro de cabeça não, mas dá uma pesquisada no SQL, porque o grid você gera ele tanto no C Sharp, quanto no SQL, quanto em outras linguagens também, tá? Ele é uma coisa assim meio que universal. Deixa eu só tentar lembrar qual o banco, cara, que eu tenho essa parada desse grid aí. Ah, eu acho que ficou no servidor do cliente, cara. Eu não tenho aqui não. Eu não tenho aqui não. Mas deixa eu pesquisar aqui rapidinho a parada do grid, que eu posto aqui no link, você dá uma estudada melhor. Beleza. Ah, tem um camarada aqui no Stack Overflow que aborda esse assunto. Deixa eu jogar aqui no chat. E esse cara, conforme eu falei, ele também vai funcionar no C Sharp, né? Então, Entendi. você consegue também gerar ele no GVIS, no C Sharp, quando for preciso. Vou postar aqui também. Meu amigo, aqui a numeração é gigante, velho. Você é louco, tio. Por isso que eu perguntei se era a base 64. E Isso ele é hexadecimal, você viu, né? Isso é o que se utiliza hoje em dia para poder você ter uma garantia, né, de identificação única, e aí para você poder passar para um lado e para o outro como parâmetro e tal, né, você fica mais protegido. Aí desse jeito fica mesmo, viu? Você é louco. Você é louco. E dá para fazer isso aqui no Revince, tá? Só precisa, na hora que for rodar o adapta, fazer uma mudancinha ali, mas funciona. Eu passei do C Sharp também, tá? Beleza. O C Sharp você usa ali o método, né, o grid, tuning grid e tal, enfim. Eu também já utilizei ele via código servidor. Se não me falha a memória, eu acho que você tem grid em JavaScript também, se for preciso, mas não sei para quê, né? Deve ter, mas eu não sei para quê. Mas me diga uma coisa, esse padrão do grid é você que determina?
Não. Então, na verdade, é porque eu estou vendo aqui no exemplo do C# aí, que você mandou o método, ele tá lá no comentário, logo no primeiro exemplo, uma sequência, tá vendo? Diferente da sequência que tá no, deixa eu ver. Não é diferente não, é igual. É igual. Eu pensei que fosse diferente, mas é igual, Eric, a quantidade de caracteres aqui. Ah, sim, a quantidade é igual, padrão mesmo. Não, é igual. É porque quando você vê esse tanto de zero aqui, dá a impressão de que é maior, mas não é não. Isso daí é algo O GVINS, você trata ele como o quê? Você trata ele como número, Eric? Não, aí no GVINS vai ser caractere com 40, se não me falha a memória, que são 40 posições, e aí você coloca no default ali o new width do SQL, né? Como ele está lá no SQL, como ele coloca o default, new ID. Não é new width, não, é new ID. Aí você bota lá no default do GVINS new ID. Só que aí, eu não sei se eles já corrigiram, mas na hora de você gerar o script, ele gera esse new ID entre aspas, ele considera como sendo um caractere. Aí tem que remover essas aspas para poder rodar no banco. Tá bom. Ô, Rony, tem que ser caracteres, porque eu tô vendo aqui letras na sequência do exemplo. Caracteres, se não me falha a memória, 40 posições, né? Caracteres com 40 posições. Entendi. Pergunta, Eric. Sim. Duas perguntas. Eu tenho uma aplicação no GVINS que eu perdi o GVN dela e eu tenho fonte. Aí, sem chance de eu conseguir voltar alguma coisa, né? Como assim? Você tem o GVN? Eu tenho o código-fonte gerado, eu não tenho um GVN. Não, sem chance. Eu tenho só o código-fonte que eu gerei. Sem chance. Sem chance. Você só consegue dar sequência nesse código, aí você vai ter que fazer na mão. Aí tem que refazer, então, na unha. Não, refazer que você fala. A função... Isso. A função crypt e decrypt. Tem como eu quebrar a senha dela, alguma coisa? Não, né? Ué, na verdade... Porque tem alguns dados no banco. A função, não, porque eu ela tenho é alguns aberta. dados no O banco. GVINS, ele gera ela aberta. Então, mas eu estou achando que o que eu tenho salvo, o código-fonte salvo, eu fiz uma alteração, publiquei e perdi a última publicação e o GVN dele. Você só tem o código-fonte. E aí você quer saber se através do código-fonte, através do código-fonte você consegue identificar a chave. Isso, dentro da função crypt lá tem a palavra, mas eu acho que eu mudei ela na última compilação. Aí você também perdi isso. Aí você se ferrou. Sem a chave, aí é possível. Não vou dizer que não é possível, tá? É possível, mas aí já é bem mais difícil. Aí já é um trabalho para hacker mesmo. Ô amigo, mas você tem pelo menos o ADLL da aplicação gerada anteriormente? Outra, por exemplo... Eu não tenho, que eu perdi a última publicação também e ficou os dados no banco. Mas, assim, então você tem os dados no banco, e tem a aplicação gerada. Tem um arquivo, digamos assim, no VB. Seria isso. No caso do Visual Studio. É aquele negócio que a gente viu mais cedo, Cláudio. Sim. A gente tem que ver aquela palavra lá. Aquela DLL que você faz publicação no GVINS e coloca no servidor, você não tem elas, não? Tem, não. A última publicação eu perdi ela. Tem? Não tem, não? Pensei que tivesse. Eu tenho a penúltima. Tem uma ferramenta... é verdade. Foi isso mesmo. Conhece a Udasme? Ela faz engenharia reversa. Se você tiver a DLL... Pois é, mas eu não tenho a DLL, eu tenho só os dados no banco. Que aí ele não ia gerar em C Sharp.
ele ia gerar em IL. E aí, de IL dava para a gente conseguir ver alguma coisa nas classes, entendeu? Porque ele vai gerar... Entendi. O que é que acontece? O .NET ele tem uma linguagem intermediária entre o binário, o bytecode. o bytecode e a linguagem que você está desenvolvendo. Então, você consegue usar uma biblioteca que você fez em VBNet, em C Sharp, em F Sharp, em VBNet, e assim sucessivamente. Por quê? Porque por baixo elas têm uma linguagem em comum, que é o IL ou ICL, que é o Common Language. Isso que é a parte, o código gerenciado em bytecode. E aí o que acontece? O DASM ele consegue pegar qualquer DLL ou SXE e consegue colocar ele em IL. E aí você consegue ver muita coisa. Você não consegue ver tudo, mas você consegue ver mesmo se ele tiver obfuscado, Ademir? Olha, depende muito, depende de muita coisa. Mas geralmente o que você usou, as bibliotecas que você chamou nativas do .NET, ele vai mostrar a você sim. Ele não vai usar, por exemplo, Entendi. se você tem uma função que foi a Telerik que desenvolveu e ela não é nativa do .NET, talvez ele não consiga mostrar. Ele só vai mostrar aquilo que ele conseguiu. Por exemplo, você pega o int, a função int, e aí ele consegue mostrar você todo o rastreamento do int, até você chegar na raiz, no byte mais próximo da máquina que você vai conseguir chegar e ele vai conseguir mostrar a você. Entendeu? Entendi. Ademir, você conhece algum decompilador bacana para MVC também, não? Para quê? MVC. O MVC, não, o MVC do ASP.NET? Isso. É a mesma coisa, vai gerar DLL do mesmo jeito. Todo DLL.NET vai conseguir fazer isso. E o DASM, ele vem junto com o Visual Studio. Tem outras ferramentas pagas. Oi. Manda o nome desse carinha aí no chat aí para me dar uma olhada nele depois. Mandar. Tem outras ferramentas que dão um período de teste aí, 15 dias, um mês, para você fazer isso, quando tem algo assim mais parrudo para se fazer. Mas o DASM resolve assim a maioria dos casos. É um negócio interessante para a gente brincar. Certo? Vou mandar aqui para vocês o nome dele e o link para baixar ele também, tá bom? Aí você dá uma olhada nele aí. Beleza. É só abrir que ele vai mostrar. Tem outras ferramentas que, inclusive, faz assim. Mostra o lado do IL e o lado do C Sharp, o lado do VB, que ele faz tipo uma pré-compilação. Ele não roda, a aplicação não roda. Você não vai conseguir gerar de novo, executar a partida. Mas você vai conseguir achar muita coisa, entende? Entendi. Bom, pessoal, beleza. Vou parar por aqui. Uma boa semana para todos aí, um bom 2023 para todo mundo, muita saúde, muita paz. E a gente vai se falando por aí. Até mais. Para você também. Valeu, Eric. Diga uma coisa, tem como eu ver no browser, por exemplo, esse negócio do esqueci assim aqui, tá dando BO. Ele grava uma informação na seção, que seria o código para o usuário digitar. Tem como eu ver se essa seção tá lá aqui direto no browser, rápido? Tipo assim, algum comando no Mediate, alguma coisa, para eu ver a seção que tá lá? Ou não? Como assim, Cláudio? Mostra aí. Observe. Esse programinha, esse sisteminha do esqueci a senha, o que acontece? Eu rodo ele. Aí quando eu peço esquecer a senha, lá por trás, no C Sharp, ele tem ele manda gravar na seção um código, que é justamente para o usuário
digitar esse código. Esse código vai para o e-mail do usuário, para ele digitar o código aqui, para ele digitar a nova senha. Eu quero ver se ele está gerando esse Então, código. É só ir no banco lá e olhar, não? Não, é na sessão, Rony. No banco não dá para ver, não? Não, se ele está gerando no navegador... Então, mas aqui ele vai gerar na sessão e já vai gravar no banco. Que aí quando o cara clicar no link, ele vai comparar. Não, porque cara vai digitar... vai com o código pro e-mail do cara. Eu acho que não, Cláudio. Não. O exemplo que eu tenho aqui, o cara... Você tem esse exemplo Você tem esse exemplo de enviar senha. O seu tá funcionando, Rony? Espera aí um pouquinho que eu vou tentar abrir aqui. Tá. Olha aí e veja se é simples. Porque aqui é o seguinte. Quando ele clica no botão esqueci a senha, logo de cara, ele já manda um e-mail com o cara, já grava aquele código na sessão, para o cara digitar esse código na tela. Esse código tem que bater com a informação que o cara tem. Não é isso? Veja se você tem isso, se o seu está funcionando, porque esse aqui não está funcionando nem a pau. Tá vendo minha tela, Cláudio? Tô vendo. Tá preta. É esse programa. Tá preta, aqui, sua tela tá toda preta. Sumiu o compartilhamento. Espera aí que eu vou tentar de novo aqui. Olha que engraçado, ele não está deixando eu compartilhar o G20, não? Vê se apareceu. Não, tá preta. Nada? Não, tá tudo preto. O mouse dá pra ver. Dá pra ver o mouse. E agora? Não. Dá pra ver o mouse, vira a mãozinha, tudo, mas a tela tá preta. Você não tem nada por cima ou não tá em outro monitor, não? Não, que eu tô conectado via RDP. Deixa eu compartilhar a minha aqui para ver, para você, quando a gente trocar, ver se funciona o seu. Peraí. Vê se apareceu o G20. Ah, apareceu. Peraí. É esse aqui Peraí. o negócio? Bote essa agora aí. Solução, Cláudio? Não tá compartilhada a sua, não. Vai de novo aí, tia. Apareceu o G20? Aí, apareceu. Agora apareceu. É esse aqui, o Cláudio? Não, você tá do ativação. Não é a ativação. É o esqueci a senha. Mas no final vai dar na mesma coisa, não dá não? Não. Porque esse cara aqui ele vai ter que gerar o código, Cláudio. É isso, porque a ativação, na verdade, o sistema dá Deixa um eu código. ver aonde que ele gera o código. Deixa eu ver onde que ele gera o código. Não é aqui não, acho que é no cadastro. Não, mas não é esse não. Esse aí, o meu tá funcionando. Esse aí tá funcionando. Esse aí ele gera o código e, tipo assim, quando ativa, ele limpa o código lá do banco de dados. Ele gera na tabela auxiliar. Tabela auxiliar. Mas não é esse não, Rony. Mas de qual? Ele gera o código aí. Na tabela auxiliar. Do cadastro, eu acho. Deixa eu ver aí. Aí, ó, user code, lá embaixo. Ó. Aqui, tá vendo? ó, isso aqui. É um isso handle, aqui. exato. Aí ele gera no banco, beleza. Aí tudo certo.
Entendeu? O outro, ele pega esse código e joga na sessão e manda esse código automático para o e-mail do cara. E o cara tem que digitar o mesmo código e bater com o código da sessão para saber que ele é ele mesmo. Entendeu? Aí ele já pode alterar a senha. Entendeu aí ou não? Mas se você pegar esse aqui, o que está ativando, você mandar o link de novo para ativar, e na hora que chegar a ativação, você já empurrar para a tela de alterar a senha, não vale a pena, não faz a mesma coisa, não? É porque aí, Rony, eu vou ter que mandar esse código para ele. Eu não estou usando essa ativação. Eu não estou usando isso aí. O meu está funcionando, mas eu não estou usando isso aí no sistema. Na ativação, ele recebeu um e-mail para ativar o cadastro. Então, ou seja, eu vou ter que fazer todo esse processo aí, entendeu? E esse aqui é muito mais simples. Ele pega, grava o usuário. Então, grava compartilha o seu aí e me explica aí. Aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para você ver. Para ver se você... Cadê aqui? Aqui. Vamos lá. G20. Tá vendo minha tela? Tô vendo. Pronto. O que acontece? O cara vai digitar o usuário dele. Quando ele clicar aqui no esqueci a senha, olha só. Ele vai executar a função, que é justamente essa aqui. Ó. Tá vendo? Ele cria uma sessão randômica. Com esse número randômico aqui, ó. Aí o que acontece? O cara vai receber um e-mail com essa numeração. E aí ele vai digitar aqui, ó. Ele vai digitar o código que ele recebeu por e-mail aqui. Quando ele validar, aí ele vai digitar a nova senha aqui. Entendeu? Ou seja, não grava Gente, nada esse no exemplo banco. aí Tá? eu não lembro desse Não grava exemplo aí. nada no banco. Foi o Eric que fez isso aqui. Só que não está funcionando, entendeu? Não está funcionando. Então, na teoria, Entendi. ele tinha que receber o e-mail, só que o que acontece? Não sei por que razão, o e-mail não está sendo disparado, entendeu? E aí eu queria ter certeza de que ele está gravando. É configuração do SSL, das paradas lá. Não é não. Se eu estou usando as mesmas informações de SSL para o outro sistema que eu tenho aqui, estou emitindo, estou mandando e-mail de boa, entendeu? Tá tudo igual. O SSL, a porta, o usuário, tudo igual. Tanto que se, por exemplo, se o cara fechar o navegador, já não vai servir mais para ele. Ele vai ter que ir de novo. Esquecer a senha novamente, entendeu? Ele tem que fazer o processo sem sair do navegador. Porque se ele sair do navegador, já não serve mais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que ele envia o e-mail, tem como mudar aquela porcaria daquele toast, colocar um switch alert? É que eu não vi onde que faz isso. Colocar o quê? O toast. Mudar o quê? O toast. Quando você envia o e-mail, ele vai e abre um toast falando se conseguiu enviar ou se deu erro. Eu quero mudar aquele toast ali para um switch alert. Isso aonde? No que você tem lá, né? Da ativação. Isso. O da ativação? O meu eu mudei, botei um switch alert. Eu botei um switch alert. Dá para mudar. Como é que você fez isso? Como é que faz isso? Eu Deixa eu tentar lá, me não lembrar achei, aqui. não. Peraí. Deixa eu tentar me lembrar onde é que tá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Que aqui tem... eu acabo abrindo um monte de coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui alguma coisa, cadastro com ativação. Deixa eu ver se... Porra, Rony. Aí, ó, isso aqui que me quebra. Tá vendo? Tanta coisa e não tá aqui. Deixa eu ver se tá na outra aqui. Pera aí. Cadastro com ativação. Pera aí, Rony, deixa eu ver se eu abro aqui. Porque o meu tá assim, com certeza. Até porque eu queria que ficasse mais bonitinho, entendeu? Uhum.
Meu amigo. Cadastro com ativação aqui, nada, viu? Deixa eu só. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu me lembro que foi esse nome que eu botei, velho. Foi esse nome que eu botei, não foi outro, não. Boa semana para todos aí. Um abraço. Ô, Glauco, você também. Tá cedo, Glauco. Não, tá cedo, mas eu tenho que fazer uma entrega ainda. Fazer uma entrega, ó. 10 horas, tá bom. Isso É. mesmo, quem trabalha, Deus ajuda. Valeu, Glauco, boa noite. Falou, boa noite. Depois eu pego a gravação. Tá Tudo bom. com vocês esse ano é a semana, viu? Opa, você também, Glauco. Rony, eu não tô achando ele aqui, mas eu tenho com certeza. Deixa eu ver na outra versão aqui, peraí. Ah, já sei onde eu tenho isso aí funcionando, peraí. Boa noite. Opa. Fala, Igor. E aí, time? Chegou cedo, rapaz. E aí, Chegou Igor, cedo. você andou passeando em Brasília, não? Andei passeando em Brasília. Andei passeando aqui perto da minha região mesmo.